Bem, Joana, já contei a minha história, agora é a tua vez. Está bem. Assim... Muito bem. Sim, ok. Acho que já tenho uma história. Estás preparada? Estou Posso preparada, contar? quero ouvir. Então, estava eu a jantar com a minha família quando a minha mãe me disse: vamos viajar. Eu adoro viagens, fiquei logo muito contente. Corri para o meu quarto para fazer uma mala e o que eu não sabia é que a viagem era de balão de ar quente. Estava ansiosa e fomos viajar, começámos a subir e bang! Correu mal. O balão de ar quente caiu numa ilha deserta. Vê lá tu, Marta. Numa ilha deserta. Se isto me acontecesse, eu nem sei o que é que eu fazia. O que é que tu fazias se fosses para uma ilha deserta? Bem, nem sei, deixa-me lá pensar. É complicado, deixa-me pensar. Bem, olha, Joana, olha, os nossos alunos já estão ali. Olá a todos! Olá, bem-vindos a mais uma aula de oficina de escrita. É a nossa terceira aula. Vou recordar, eu sou a professora Marta Almeida, sou professora de português e tenho aqui ao meu lado a professora Joana Maria, que é professora de teatro. É isso mesmo. Então, se calhar já estão um bocadinho aborrecidos de estar em casa, nós compreendemos, também estamos. É verdade. Mas, na verdade, estamos aqui para vos ajudar a passar o tempo de outra maneira, inventar desafios para vocês se divertirem também connosco e para escreverem cada vez melhor. Exatamente. Eu tenho muitas saudades da escola, Joana. Tenho de dizer isto dos meus colegas, dos alunos, do cheiro dos cadernos, do cheiro dos materiais escolares e principalmente do barulho dos recreios. É verdade, temos saudades dos nossos alunos. Esperemos que em breve as coisas voltem ao normal. Exatamente. Nós estamos aqui hoje para trabalhar convosco alguns desafios e começámos por este. Então deves ter ouvido com certeza a minha história, lançada aqui por estes dados que estávamos ali a jogar, e por isso o que eu te peço é aquilo que eu estava aqui a pedir à professora Marta. Portanto, o que é que aconteceria se fosses parar a uma ilha deserta? Marta, o que é que tu levavas contigo para uma ilha deserta? Bem, deixa-me lá pensar, mas este desafio também pode ser lançado lá para casa. Os nossos alunos também podem fazer este desafio. Eu vou pensar que objetos é que eu levaria para uma ilha deserta. Se calhar é um bocadinho complicado. Quantos objetos é que eu tenho que Olha, escolher, só podes Joana? levar 5 objetos. Só 5 objetos para a ilha deserta. Vou deixar aqui para toda a gente ver. Muito bem. 5 objetos para uma ilha deserta. Se fosses parar a uma ilha deserta, que 5 objetos é que tu levarias contigo? Então eu vou escrever aqui os meus Então objetos vai lá, no Marta. quadro. Portanto, em primeiro lugar, eu levaria um livro, porque já sabes, Joana, eu não consigo estar muito tempo sem ler. Portanto, claro. eu tinha que levar um livro. E tu aí em casa também levarias um livro ou levarias outro objeto? Marta, segundo objeto. Segundo objeto, então, eu levaria também uma caneta, talvez. Uma caneta? Uma caneta, para escrever sim. onde? Onde é que tu escreverias? Onde é que eu escreveria? Bom, agora vou aqui mudar de cor. Então, eu escrevia, obviamente, num caderno. Num caderno. Portanto, Um livro, uma caneta e um caderno. Faltam-te 2 objetos. Tu aí em casa, quantos objetos te faltam? Já conseguiste? Já vais também no terceiro? Podem ser estes ou outros objetos, está bem? Exato. Podes. Estes não são certos e os teus errados, não é nada disso. À vontade, escolhe 5 objetos à tua escolha. Exatamente. Então, levaria também a minha escova de dentes. Claro, higiene acima de tudo. Estamos numa ilha deserta, mas temos que manter a nossa higiene em dia, com certeza. Livro, caneta, caderno, escova de dentes, mais algum objeto, Marta? Tens-me direito a mais um. Então posso escolher a minha escova do cabelo. Com certeza, com certeza. Isto numa ilha deserta. Livro, caneta, caderno, escova de dentes, escova do cabelo. Exato. 5 objetos que tu levavas contigo para a ilha deserta. Muito bem. E tu aí em casa, que 5 objetos levarias? Se calhar há ali algum diferente. Sim, de certeza. Bom, muito bem. Sim. Vamos avançar, já cá voltamos. Vamos deixar ali aquele desafio porque para o mais final. tarde regressamos a ele no final da nossa aula. Exatamente. Ora bem, se bem te lembras, tínhamos um desafio, isso sim, da aula passada. É verdade. Na aula passada falámos em texto narrativo. Lembras-te, Marta? Exatamente. Portanto, foi o nosso TPC, foi escrever um texto narrativo. Exatamente. E nós fazemos sempre o nosso trabalho de casa. Com e certeza. Claro que fizemos. E eu vou passar então à leitura do nosso trabalho de casa. Muito bem, só recordar que este trabalho de casa era sobre o sonho, se bem te recordas, e no sonho podias escrever acerca de um sonho que já tivesses sonhado, de facto, ou um sonho imaginário que tu inventes. Podia ter sido à tua vontade. Este é o TPC da professora Marta. Vamos ouvir com atenção.
Marta, podes então partilhar connosco? Sim, vou partilhar, mas vou só dizer lá para casa que não estejam preocupados, não conseguirem visualizar a minha composição, porque como é um texto narrativo é extenso e obviamente não cabia aqui num ou dois slides. Portanto, preocupem-se mais aqui em acompanhar a minha leitura do texto. Muito bem. Então, tenho aqui como título A Minha Amiga Lua. Há muito, muito tempo, quando os meus bisavós viviam no Alentejo, eu costumava brincar numa espécie de casa na árvore, que construí no Monte da Família. Todos os dias ia até lá observar a lua. Lembro perfeitamente de que era dia 21 de março, início da primavera. Peço desculpa. O céu estava estrelado e cintilante. Não se sentia uma única brisa nos pastos, nem se ouvia o ruído dos animais. Quando dei por mim, já tinha adormecido. Só acordei no momento em que ouvi uma voz. Olá, Marta. Não fiques assustada. Sou eu a lua, disse. Observo todos os dias e gostava de ser tua amiga. Amiga, mas tu falas? Interroguei. Sim, falo só com quem eu quero. Escolhi-te para seres a minha confidente. Achas que pode ser? Perguntou a lua. Está bem, murmurei. Então conta-me lá os teus segredos. Com certeza que são fantásticos e misteriosos, pedi. No momento em que a lua me ia contar o seu primeiro segredo, a minha bisavó chegou perto de mim e disse-me: Marta, vamos já para casa, é muito tarde. Mas eu queria tanto falar com a lua, lamentei. Já vi que adormeceste e estivestes a sonhar, constatou a bisavó com um sorriso. Não, foi real, eu tenho a certeza, afirmei. E assim regressei a casa sem ter descoberto os segredos e as aventuras da lua, mas feliz por saber que arranjar uma amiga para o resto da vida. Como vocês estão aqui a ver, nós no último desafio tínhamos pedido que utilizassem o código, neste caso o código das cores. Portanto, como estamos a ver aqui, os nomes estão a azul, os verbos a preto, as preposições a verde e os adjetivos a vermelho. Mas também dissemos que se não tivessem canetas ou se não tivessem estas cores, portanto, poderiam fazer o vosso próprio código, portanto, podiam sublinhar, por exemplo, os nomes, podiam colocar um círculo nos adjetivos e assim sucessivamente. Portanto, não era obrigatório. Agora, só focar aqui também outra coisa importante. Além do título, portanto, no texto narrativo, é muito importante a introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui no meu trabalho de casa, se recordam, portanto, na introdução, eu foquei aqui a parte da descrição, onde é que se vai passar o ambiente, o espaço, portanto, da ação. E neste caso, o Alentejo, o monte dos meus avós. Depois, na introdução, peço desculpa, no desenvolvimento, tenho aqui a conversa com a lua, propriamente dita, e o sonho, e na conclusão tenho aqui a despedida, portanto, quando a minha avó me vai chamar e me acorda do sonho e me leva para casa. Muito bem. Marta, eu gostei imenso do teu texto, acho que foi muito criativo, mas sabes o que é que me acontece às vezes? Às vezes tenho uma ideia para um texto e não sei começar a escrever. E se calhar os nossos alunos também têm este problema, têm alguma dificuldade. Sim. Como é que se escreve um texto? Então vamos lá aqui recordar. Como eu já disse há pouco, portanto, temos a questão do título. Alguns alunos gostam de escrever o título logo no início, portanto, escrevem logo antes de começarem a escrever o texto propriamente dito. Outros alunos gostam de escrever o texto e só depois fazem uma nova leitura e têm ideias então para o título. Portanto, não é obrigatório escrever logo do início, é obrigatório que o texto tenha título. Depois, temos aqui a nossa introdução que responde às perguntas o onde, o quando e quem. Vou dar aqui alguns exemplos, não são só estes exemplos, mas, por exemplo, podem começar a composição com um certo dia, com um belo dia, com há muito tempo ou certa vez. Portanto, são apenas alguns exemplos. Depois, no desenvolvimento, que responde às perguntas o que aconteceu, como aconteceu, temos aqui um de repente, um nesse momento, um em seguida ou mesmo um foi quando. Portanto, não tinha de ser estas palavras, mas são meros exemplos, como já disse anteriormente. Aqui na conclusão ao nosso desenlace também temos aqui alguns exemplos, um concluindo, um dessa forma, um finalmente, um por fim, mas também podiam ser outras como em resumo, por exemplo, ou em síntese e terminavam assim também muito bem.
Olha, Marta, mas sabes o que é que me acontece? E eu agora pedi-te ajuda para esta parte. É que, às vezes, mesmo na própria frase, eu tenho dificuldade em ligar sem utilizar sempre os mesmos conectores, sem utilizar sempre as mesmas palavras. Acabo sempre por pôr ou mas, e acho que há mais conectores. Se calhar podes-me ajudar nisto. É verdade, Joana. Portanto, aqui os conectores são muito importantes na composição porque enriquecem o nosso texto. Portanto, conectam elementos na frase e realmente os alunos utilizam muito. Portanto, aqui, como estás a dizer, o e numa questão de quando querem dar a ideia de adição. Mas também podem utilizar um além disso e um e ainda, por exemplo. Depois, já agora, Joana, obrigada. À vontade. Aqui de causa, temos aqui também o pois, o devido a ou porque. Normalmente utilizam muitas vezes o porque. Não há necessidade. Depois, aqui, se quiserem transmitir a ideia de certeza, temos... Uma vez podem utilizar certamente, outra vez evidentemente, outra vez naturalmente. Com a ideia de dúvida, podem utilizar não só um talvez, como costumam utilizar, é provável, possivelmente. Se quiserem dar um exemplo também, não é obrigatório colocar sempre por exemplo. Podem diversificar e dizer isto é, como se pode ver em... Aqui, se quiserem transmitir a ideia de consequência, também não é obrigatório utilizar sempre um portanto, mas também um logo, um de modo que. Para justificar, neste caso, portanto, uma vez que, deste modo ou efetivamente. Para dar uma opinião, na minha opinião, penso que ou acho que. O que não devem fazer é escrever na minha opinião, eu penso que, porque estão a repetir. Ou na minha opinião, eu acho que. Portanto, não há essa necessidade porque chega somente na minha opinião. Muito bem, Marta. Depois. E quanto a erros de ortografia? Eu, por acaso, tenho algum cuidado nisto, mas há pessoas que cometem bastantes erros ortográficos. É verdade, principalmente ainda no 5º ano, mas isso também, os adultos também cometem alguns erros ortográficos, portanto, é normal. Então, eu escolhi aqui 6 erros, portanto, não são como se fosse um top 6, vamos imaginar assim, porque erros existem muitos, e vou tentar descobrir aqui, com a vossa ajuda, claro, não vou dizer já as respostas, o que é que está bem e o que é que está mal. Temos aqui, no primeiro erro, o que é que será, pensem lá, vocês aí em casa, o que é que será que está mal aqui para estar errado? Portanto, falta ali o quê? Pronto, já devem estar a pensar, claro. Então, como é uma questão de tempo, há muito tempo, falta ali, no verbo haver, portanto, falta o H. Muito bem. Agora, escolhi aqui outro erro que, aparentemente, nós olhamos para lá, nada a ver. Sim, nada está bem escrito, com toda a certeza, e o haver também está bem escrito. Portanto, o que é que será que está mal? Temos ali a nossa resposta, nada a ver, ou seja, não está relacionado com nada, ou com algo. Portanto, aqui não com o verbo haver, como estão a ver, mas sim com o verbo ver, portanto, a ver, separado. Depois, temos aqui este erro que eu acho bastante curioso, porque vejo muitas vezes nas composições o de repente tudo junto. E ainda vejo mais, portanto, vou-vos contar estes segredos todos. Portanto, de repente, muitas vezes aparece com 2 R's. Eu fico a olhar, ai meu Deus. Então, aqui, de repente, não se esqueçam, de repente é separado. Ponham isto na vossa cabeça, nem com 2 R's, nem junto. Depois, temos aqui também outro erro que é o por que razão na pergunta. Mas se realmente existe a palavra porque na pergunta tem de aparecer separado? Porque aqui é por qual razão, por qual motivo, é nesse sentido e por isso é que somente na resposta é que aparece o porque tudo junto. Depois, temos aqui outro erro que também particularmente acho muito engraçado, porque é o agente vamos. Agente, dizemos logo, agente da polícia. Sim. E também, como vocês vão ver, e já estão em casa de certeza a pensar, a gente vai, portanto, não aparece aqui no plural, não é vamos, mas sim vai no singular. Depois, para terminar aqui o top 6 dos erros ortográficos, escolhi aqui o com certeza, que também aparece imenso nas composições e que já devem estar a pensar, claro, professora Marta, sim, é separado que se usa. Muito bem, Marta. Acho que já estou aqui muito mais elucidada. Quer na forma de escrever um texto, portanto, como escrever um texto, já sabemos, quer nos conectores, em como não repetir sempre os mesmos conectores, as mesmas ligações na frase, quer em termos de erros de ortografia. Penso que agora estamos todos muito mais elucidados, já podemos escrever melhor um texto narrativo. Então eu vou convidar aqui
a Sofia, lembram-se da Sofia das outras aulas, da Sofia, da nossa bonequinha? Queria dizer sabedoria. Ela trouxe hoje um amigo, que é o Vítor. Vítor quer dizer vitorioso. E quer a Sofia, quer o Vítor, vão-nos hoje aqui explicar algo mais sobre a narração, a descrição e o diálogo. Vamos ver o vídeo, Marta? Sim. Vamos ver. Mas eu, de súbito, senti-me invadida por um rancor. Rancor por meu avô já não ser o homem bonito, forte, protetor, por o seu cabelo estar reduzido a umas pobres repas desalinhadas, por ter pernas grossas como cepos e metidas num reles balde de água. Achei-me atraiçoada, miseravelmente atraiçoada. Repara nos verbos ser, ter e estar, na quantidade de adjetivos qualificativos e ainda nos recursos expressivos. Todas estas características são usadas para descrever personagens, espaços, ambientes, objetos. Como temos uma pausa na ação, neste caso estamos perante uma descrição. Repara agora nos verbos que indicam ações. Abracei o avô Marcos, beijei-lhe a cara em tempos tão bela. Segui o pai, reprimi os soluços, virei-me. Neste caso, são relatados acontecimentos que fazem avançar a ação. Estamos perante uma narração. E neste caso, repara, minha filha, só queremos o teu bem. E ainda não te disse que a tua mãe te comprou um lindo vestido de seda. Onde está? Em casa, à tua espera. Quando as personagens conversam entre si, estamos perante um diálogo. Em suma, num texto narrativo, para além da narração, podemos ter descrições e diálogos. Muito bem. Então, neste texto que é adaptado da escola virtual, podemos ver algo mais sobre a narração, a descrição e o diálogo. Terminamos exatamente assim, com o diálogo. Oh, Marta, eu tenho aqui uma dúvida. Então, o diálogo vem sempre com um travessão, na fala das personagens, pomos sempre um travessão e depois a fala da personagem, é assim? Quase sempre. Então, vou explicar. Aqui, por exemplo, neste exemplo, não tem travessão. Normalmente, o travessão, como a Joana está a dizer muito bem, inicia a fala das personagens. Neste caso, aqui é uma exceção. Porquê? Porque é um monólogo. A personagem está a falar como se fosse com ela própria. Portanto, neste caso, nós utilizamos aqui as aspas. Não pensamento, é isso? Exato. Que empregado estranho pensou o cliente. Portanto, aqui estamos a fala do narrador. O que é que nós temos aqui destacado também em vermelho é o verbo. Portanto, o verbo aqui, neste caso, está aqui no final. Vamos só ver aqui outro exemplo. Então, aqui nós temos o empregado respondeu, aqui na fala do narrador, o verbo aparece antes da fala da personagem. Vou já tratar do assunto. Aguardem um momento, por favor. Mas há outras hipóteses. Portanto, vamos ver aqui, no outro exemplo, que o verbo já pode aparecer no meio da fala da personagem. Vou já tratar do assunto. O empregado. Respondeu o empregado. Aguardem um momento, por favor. Mas também há outra hipótese que o verbo também pode aparecer no final da frase. Vou já tratar do assunto. Aguardem um momento, por favor. Respondeu o empregado. Muito bem. Oh, Marta, e também gostava de ver contigo, também acaba às vezes sempre por repetir aqueles verbos que tu estavas ali a destacar, aqueles que apareceram ali a vermelho, sempre o disse, o respondeu, e há imensos verbos de certeza, não é? Exatamente. Portanto, como a Joana está a dizer muito bem, normalmente o disse é sempre mais fácil de utilizar nas composições. No entanto, existem vários verbos introdutores do discurso. Eu vou dar aqui alguns exemplos, por exemplo, de afirmação, onde... Peço desculpa, vou só aqui buscar. Então, podemos dizer, claro, o mais fácil será afirmar, depois podem diversificar, um declarar, um comunicar, um anunciar. Portanto, mais fácil também aqui para fazer uma pergunta, um perguntar, mas também podem utilizar outros verbos sinónimos. Interrogar, questionar e indagar, que normalmente utilizam um pouco nas composições, mas podem então começar a usar. Para exprimir aqui a opinião, podem utilizar um acreditar, um julgar, um considerar ou um pensar. Se quiserem exprimir uma ordem, também aqui um verbo associado, o ordenar, mas não tem de ser sempre ordenar, pode ser mandar, pode ser exigir, pode ser determinar. Se quiserem exprimir um sentimento, podem utilizar então um lamuriar, um desabafar, um lamentar-se, um espantar-se ou outro, um surpreender-se, entre outros.
Muito bem, acho que já estou também elucidada quanto ao diálogo. Então, e quanto à descrição, que foi algo que também falámos ali no vídeo, será que podemos ver aqui mais algumas coisas? Aqui na escola virtual ficamos bem esclarecidos sobre aqueles momentos de descrição que acontecem nos textos narrativos. Vamos lá ver um vídeo, desculpem. Num texto narrativo, intercalam-se narração, descrição e diálogo. Através da descrição, o leitor é levado a imaginar uma personagem, um lugar ou um objeto. Atenta nos excertos seguintes da antologia de contos Branca Flor e Outras Histórias, de Ana de Castro Osório. Tão bonita era que a chamavam Branca Flor, não havendo outra que a igualasse em bondade e beleza. A torre estava cheia de tanta riqueza em joias, dinheiro, sedas e tudo quanto de bom há no mundo, que valia bem um reino. Saiu de dentro um papagaio feito de esmeraldas, a coisa mais formosa que jamais se imaginara. Repara que, no primeiro excerto, se faz a descrição de uma personagem. No segundo, a de um lugar. No terceiro, a de um objeto. A descrição corresponde a um momento de pausa na ação e obriga, geralmente, ao uso do pretérito imperfeito do indicativo, de adjetivos qualificativos, de comparações e de enumerações. Muito bem. Então, só assim para resumir, Marta, ajuda-nos lá. Então, quando fazemos uma descrição, partimos do geral para o particular. Eu, quando falo numa descrição, posso falar então de descrever uma paisagem, de descrever um retrato, ou mesmo um objeto de arte, por exemplo. Depois, aqui, outra característica, então, da esquerda para a direita e também de cima para baixo. Para descrever, é uma espécie de orientação. Exato, não é uma orientação. descrição. Exatamente. Muito bem. Olha, vou-te fazer aqui um desafio. Depois aqui de vermos as características, por isso está atenta agora aí em casa também. Estas características vão ser muito importantes para o nosso desafio que se segue. Vamos lá. Então, aqui as características da descrição. Utilizar nomes e adjetivos, usar recursos expressivos, damos aqui o exemplo, como também estava no vídeo, de comparação e de enumeração, referir sensações, aqui alguns exemplos, visuais, olfativas, auditivas, usar, muito importante, o presente e o pretérito imperfeito do indicativo e também recorrer aos verbos ser, estar, parecer, haver, também são importantes para uma descrição. Muito bem. Então agora sim, estás pronto para o desafio que se segue. E a pergunta é, o que é que vês através da janela do teu quarto? O que é que tu vês na janela do teu quarto, para lá da janela do teu quarto? Nós aqui não estamos em casa, não estamos aqui no nosso quarto, nem temos aqui a nossa janela, mas vamos imaginar também, Marta. Sim. Então vamos lá, vamos escrever uma breve descrição, não ultrapassando as 5 linhas. Pode ter 5 linhas pode ter uma frase, 2 frases, não é? Mais ou menos. 5 linhas, eu vou pôr aqui uma música. Quando terminar a música, acabou o tempo. Não então, podes escrever mais. Estás preparada, Marta? Vamos lá fazer então o desafio. Vamos as duas também escrever. Então, 3, 2, 1. Na janela do meu quarto, o que é que eu vejo? Eu vou descrever como se estivesse de noite. Tu fazes como se estivesse eu faço dia, tu fazes de noite. Exatamente. Então, olha, estou a ver prédios, vejo um carro, vejo alguns... Bom, e ouço também alguns gatos, estão ali nas varandas. Cimo da colina. O que é que eu consigo observar mais? Acabou o tempo, Marta. Para de escrever. Bom, então, vamos Joana, ali projetar a tua, tua descrição. A minha descrição, para eu poder aqui explicar. Vejam lá o exemplo da professora Marta. Vocês aí em casa de certeza que fizeram diferente. Claro, não moram com a professora Marta? Como não tenho aqui a minha janela, imaginei que da minha janela observo a noite, a lua e as estrelas. Vejo prédios altos, muitos carros estacionados e ouço alguns gatos a miar, que parecem assustados nas suas varandas. Como vocês estão a ver aqui, eu utilizo os verbos no presente do indicativo, portanto vejo, observo. Também utilizo aqui algumas sensações, as sensações visuais, utilizo também aqui as sensações auditivas, ouço. Também utilizo aqui o verbo parecer, que normalmente aparece nas descrições. Muito bem. Então, e na minha janela, a janela da Joana, o que é que eu vejo através da janela do meu quarto? Da minha janela, avisto um castelo ao longe, no cimo de uma colina. Também sinto o cheiro do perfume das flores do jardim
sós e tristes ao sol. Portanto, tenho aqui alguns verbos que me dão a sensação, olha, avisto, sensação de visão, não é? Do sentido da visão. Tenho ali também que sinto o cheiro do perfume, portanto tenho aqui o olfato muito apurado. Ainda tenho ali sós e tristes, portanto estou a referir-me às flores. As flores sós e tristes, as flores... Bom, é questionável se têm sentimentos ou não, mas tradicionalmente estes sentimentos pertencem às pessoas, portanto é uma personificação das flores. Muito bem. Está no final da nossa aula e por isso temos que lançar o grande desafio de escrita da aula de hoje, que vai ficar sempre para vermos no início da próxima aula. Na aula seguinte, vemos sempre o desafio e nós fazemos este desafio em casa também. Sempre. Então, o nosso desafio de escrita de hoje está relacionado com uma viagem, como nós vimos, está associado com certeza à nossa ilha deserta. Então, o que é que eu vou pedir? Antes de mais, antes de explicar a nossa composição, vou pedir-vos então que copiem para o vosso caderno o enunciado para poderem então fazer nas vossas casas. Imagina que vais viajar. No caminho, o teu avião tem uma avaria e cai numa ilha deserta. Escreve um texto narrativo contando as aventuras aí vividas. Não te esqueças de referir os 5 objetos que escolheste no desafio anterior. Então, vou resumir. Aqui vão pensar que vão viajar, nessa viagem o avião tem uma avaria, cai numa ilha deserta, vão escrever um texto narrativo, portanto já vamos recordar aqui as características, mas muito importante colocarem, portanto eu vou colocar no meu trabalho de casa aqui os 5 objetos que eu levaria para a ilha deserta, no entanto de certeza que vocês aí em casa que têm outros 5 objetos, não têm de ser igual aos meus objetos. Então no teu desafio vais ter que colocar um livro, uma caneta, um caderno, uma escova de dentes e uma escova do cabelo. Exatamente. Os nossos alunos lá em casa vão, com certeza, escolher outros objetos e, por isso, vão utilizar para este texto objetos diferentes dos teus, que de certeza vai ficar um texto também interessante e muito giro. Tenho a certeza. Vamos ver mais o que é que eles precisam de terem atenção. Sim. Então, o teu texto deve ter um título adequado, já sabem, introdução, desenvolvimento e conclusão, e vou pedir então novamente um momento de descrição e um momento de diálogo, como nós estivemos aqui a rever, também as características do diálogo e também da descrição, portanto é fundamental aqui no texto narrativo. Exatamente, portanto, no desafio de aula passada já pedimos isto, pedimos um texto narrativo com momento de descrição e diálogo, mas parece-me que agora, no final desta aula, conseguem de certeza fazer um melhor momento de descrição e um melhor momento de diálogo. Souberam aqui algumas características, conseguem perfeitamente enriquecer o vosso texto de maneira diferente, claro, não é? Utilizando aqui outras palavras como vimos. E por isso mesmo chama atenção agora, não podes usar as palavras, atenção, é proibido usar as palavras que vamos dizer de seguida. Então, estes conectores, que são aqueles que vocês usam sempre, o depois, o então, não podem usar. Não podem usar, é proibido. Vamos diversificar, vamos olhar para as sugestões da professora Marta e não podem usar também estes verbos. O disse e o perguntou. Estão sempre a utilizar estes verbos. Mudem, façam com sinónimos, com verbos que tenham aqui um significado semelhante. Exato. Então, vamos lá. Depois, então, disse e perguntou 4 palavras proibidas para os vossos textos narrativos. No vosso tem esta condicionante que não se podem esquecer. Depois, também, não menos importante, é a nossa revisão do texto, que eu sei que sou uma chata, mas tenho que repetir sempre as mesmas coisas. Respeitastes o tema proposto e o género indicado. Neste caso, o texto narrativo. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Então, as ideias estão devidamente organizadas. Se há repetições que possam ser evitadas... Falámos e agora, muito nisso hoje. Exato, portanto, lembrem-se da nossa aula de hoje, dos conectores, dos verbos introdutores do discurso e também lembrem-se aqui, na última parte, dos erros que nós vimos, portanto, para não cometerem esses erros, como o de repente, como o com certeza. Portanto, muita atenção à ortografia, à acentuação, à pontuação, se estão adequadas, se não se esquecem de nenhuma vírgula, de nenhum ponto final, portanto, é muito importante. Muito bem. Então estamos mesmo no finalzinho da nossa aula, deixamos-vos sempre com uma citação. E então, hoje deixamos com a citação de José Saramago. José Saramago é um escritor português, já faleceu, morreu em 2010, portanto há 10 anos. E José Saramago deixa-nos então hoje aqui uma frase sobre viagem, que é então o tema, quer do nosso desafio, quer aqui um bocadinho da nossa aula, e por isso vamos ouvir Marta. Exato, então escolhemos esta frase porque se trata aqui da viagem, portanto um dos temas, a nossa ilha deserta, aqui do nosso desafio, do pequeno e do grande desafio lá para casa hoje. Então, a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam e mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa.
Muito bem. Lembrar que José Saramago foi Prémio Nobel, não é? Foi Prémio Nobel em 1998 e, portanto, é assim uma grande referência na literatura portuguesa. Estamos mesmo no finalzinho da aula. Desejamos que tenham estado com atenção à aula, que se tenham divertido connosco e que agora sim consigam escrever um bocadinho melhor. Sim, é claro. sempre o nosso objetivo, é que escrevam, nem que seja a lista de compras, escrevam muito e escrevam bem. É isso que nós vos pedimos aqui na oficina de escrita. Exatamente, nós ainda tínhamos aqui alguns livros, portanto, é só aqui dizer... Só mostrar? Pode ser? Não sei, talvez Achas que tenhamos aqui, se calhar, ainda um bocadinho de tempo. Olha, temos aqui alguns livros, portanto, se estiverem em casa... Nós, antes dos dados, estávamos aqui a ler alguns livros também. Muito bem. Olha, de José Saramago, despedimos. Olha, pega aí um livro para ler, Marta. Sim, vamos acabar aqui a ler. Vamos acabar então a ler. Então despedimos. Esperemos que vocês também leiam lá em casa. Fiquem bem. Adeus, espero que tenham gostado. Até à próxima aula. Adeus.